Fala pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade ao capítulo 7 que fala sobre propriedades periódicas. A gente já viu a parte teórica, o que a gente vai ver agora? Nós vamos ver os exercícios, tá? Eu vou fazer 4 questões que são questões de aplicação sobre esse conteúdo que é a propriedade periódica. Vamos lá. Eu gostaria que você pegasse o teu livro na sala 2, atividade sala 2, para a gente começar a fazer esse exercício. Deixa eu pegar aqui para acompanhar contigo. Ó. Vamos lá. Na sala 2, o que é que nós temos? Ele fala o seguinte: os elementos x, y e z apresentam a seguinte distribuição eletrônica, como eu já coloquei aqui no quadro para vocês. Assinale a alternativa correta. Letra A. Y pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Grupo, pessoal, a mesma coisa que família. Então, vamos lembrar isso aqui lá da aula 6, como é que eu identifico? Ó, o que é que você vai fazer? Olha a dica que eu te dei. Você vai olhar para a camada mais energética do Y. Qual é a camada mais energética? 3P4. É a última da distribuição. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Ó? Que ele termina em P4. Toda vez que terminar em P, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o número de elétrons e somar 12. Então, 4 mais 12 vai dar o quê? 16. Então, ele é da família 16 ou da família dos calcogênios. A letra A já está errada aí. Tranquilo? Vamos lá, letra B. Letra B fala o seguinte: X forma cátions X2+. Então, vamos lá, ó. Você vai, para saber se ele forma cátion ou não, você vai ter que olhar lá na camada de valência dele. A camada de valência do X é 3s1. Se ele tem só um elétron, pessoal, isso aqui caracteriza ele como um metal. Lembra, ó, 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência é um metal. 5, 6 ou 7 é um ametal. O metal ele vai perder todos os elétrons de valência para se estabilizar e o ametal ele ganha o suficiente para 8 para se estabilizar de acordo com a regra do octeto, que é o que tu vai ver lá no capítulo 8, tá? Do livro Sais de vocês. Então vamos aqui, ó. Se ele só tem um elétron, ele só vai perder um elétron da camada de valência. Então a representação vai ficar X1+, e não X2+, como está escrito aí na letra B. Falso a letra B. C. Y possui maior eletronegatividade que Z. Então vamos lá, ó. O Y, ele é do terceiro período, tá? Da família 16. O Z, vamos lá. Olha aqui, ó, pega P5. O P, tu soma 12, né? Então tu vai ver aí, ó, que a família do Z é da família 17. A família 17 vem depois da família 16. Então, olha aqui, ó. Eu tenho a família 16 e a família 17. Eu tenho o elemento XY na família 16 e tenho o elemento Z. Percebe que o Z está mais à direita da tabela periódica. E na eletronegatividade, quem está mais à direita é mais eletronegativo. Então, ele está dizendo que o Y possui maior eletronegatividade, é falso. É o Z que possui porque ele está mais à direita da tabela. D. X possui energia de ionização maior do que o do Z. Olha só. O X, pessoal, ele é um metal. Ele está do lado esquerdo da tabela periódica. O Z, ele é um ametal, está do lado direito. Então, os ametais, eles possuem uma maior energia para eu poder arrancar o elétron dele. Então, não é o Y... Não é o X que possui maior energia de ionização do que o Z. É o Z que possui maior energia de ionização do que o X, tá bom? E ele está dizendo aí, na letra E, que o Z é um halogênio. Olha só, a gente descobriu que o Z, como termina em P5, tu soma 12 dá 17. 17 são as famílias de quem? Dos halogênios. Tranquilo? Então, a resposta correta aí da segunda questão de sala é letra E. Questão muito boa, tá? Questão com vários conceitos importantes. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver a questão de número 2 das propostas. Então, pega aí teu livro lá na página 42 e coloca na questão 2, por favor. Vamos lá, ó. Vamos comigo aqui. Questão 2 diz o quê? Relacione as frases a seguir com os elementos constantes na tabela periódica apresentada e indique a sequência correta. Vamos lá.
Ele te mostrou aí todos os elementos químicos por letras, né? Na primeira bolinha ele diz o seguinte, ó. Na primeira bolinha aí. Dentre os elementos A, olha aqui, A, Y, D e E, o de menor energia de ionização. Olha aqui, pessoal. Tu percebe que o A, o Y, o D e o E, eles estão no terceiro período. Como é que cresce a energia de ionização? Ó? A energia de ionização cresce o contrário do raio. Ela cresce apontando para lá, ó, no mesmo período, energia de ionização. Então, o cara que está mais para a direita, ele tem a maior energia de ionização do que o cara que está mais para a esquerda. Percebe que o A, o Y, o D e o E estão no mesmo período. Então, o E é o cara que possui a maior energia de ionização. Só que na questão ele quer o de menor. Então, o cara que possui a menor energia de ionização, ó, a energia de ionização cresce para a direita, o cara que possui a menor vai ser o A. Porque quem está mais à esquerda possui a menor energia de ionização, porque o raio atômico é muito grande, tá bom? Vamos para a segunda bolinha, ó. O que ele quer na segunda bolinha aí? O elemento que pertence ao terceiro período do grupo 15. Vamos lá. Terceiro período é esse que já está escrito aí na lousa de vocês. Do grupo 15. Grupo, pessoal, é a mesma coisa que família, ó. Então, vamos lá, ó. 1, 2, são 18, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 famílias que são as linhas na verticais. O que ele quer? Ele quer o terceiro período, essa linha na horizontal aqui, do grupo 15. Terceiro período do grupo 15 vai ser quem? O D. Então, a resposta aí da segunda bolinha é a letra D. Tranquilo, só identificação. A terceira bolinha, pessoal, ele faz o seguinte. O elemento de maior afinidade eletrônica que pertence ao terceiro período. Vamos colocar aqui, ó. Elemento do terceiro período de maior afinidade eletrônica. Vamos colocar assim. O que é que nós temos? Quais são os elementos do terceiro período? Esses aqui, ó. O A, o Y, o D e o E. O que é que ele quer? Ele quer o de maior afinidade eletrônica que pertence ao terceiro período. Afinidade eletrônica é a capacidade de ganhar elétrons. E a substância só ganha elétrons, pessoal, quando o raio é pequeno. Então, ó, a afinidade eletrônica ela vai crescer da mesma forma do que a energia de ionização. No mesmo sentido, ó, afinidade eletrônica. Só que ele quer o elemento que tem a maior afinidade eletrônica do terceiro período. Ou seja, qual o elemento que está mais à direita? O E. Do terceiro período, a resposta da terceira bolinha é a letra E. Vamos para a quarta bolinha aqui, ó. Quarta bolinha. Dentre os elementos M, Q, R e T, o de maior raio atômico. Então, o que é que nós estamos analisando? Ó? O M, o Q, o R e o T. Nós estamos analisando os elementos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Ó. Nós estamos analisando esses 4 elementos. Ele quer o elemento que tem o maior raio atômico. Como é que cresce o raio atômico, pessoal? Nos períodos, o raio atômico cresce da direita para a esquerda. Então, o elemento que está mais à esquerda em qualquer período tem o maior raio atômico. Então, dentre esses elementos aqui, ó, qual que possui o maior raio? O que possui o maior raio vai ser a letra M. Raio atômico nos períodos cresce da direita para a esquerda, tá bom? E a última bolinha aí, ó, ela pergunta assim, o metal alcalino de maior eletropositividade. Quem é o metal alcalino, pessoal? Metal alcalino, elemento da primeira família. Primeira família. A primeira família é essa daqui, ó. Ele quer o elemento que possui a maior eletropositividade. A maior eletropositividade, ela cresce de acordo com o raio. Então, olha só,
Se o raio atômico cresce nas famílias de cima para baixo, a eletropositividade também. Então, quais os elementos da primeira família? O elemento A, que ele colocou aqui, e o elemento X. Qual que possui a maior eletropositividade? É quem está mais embaixo, né? Então, vai ser o elemento X. Então, vamos lá, na sequência. A, B, E, M e X. A resposta dessa questão é letra B. Questão muito boa de identificação. Resolvam ela novamente, tá? Vamos para a questão 3 propostas agora, ó. Acompanha a terceira questão aqui para mim. A terceira fala assim: o terceiro período da classificação periódica dos elementos contém 8 elementos que, representado pelos seus símbolos e números atômicos, são os seguintes. Tá aí, ó. Começa no sódio, que é 11. Então, vai na sequência, ó. Magnésio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ambos, pessoal, estão aqui no terceiro período. Terceiro período, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Show. Vamos lá. Todos apresentam elétrons distribuídos em 3 níveis de energia, ou seja, no mesmo período. Com base nessas informações, é correto afirmar que, em relação a tais elementos, nós temos: letra A eletronegatividade diminui com a diminuição de seus raios. Olha só. Lembra que no mesmo período, pessoal, o raio atômico ele vai crescer assim, ó. A gente está analisando o período, né? O raio atômico cresce da direita para a esquerda. Como é que é a eletropositividade? A eletropositividade é do mesmo jeito do raio atômico, ó. Eletropositividade. Cresce do mesmo jeito, ó. Agora as outras propriedades, como é que crescem? Eletronegatividade cresce dessa forma. Afinidade eletrônica vai crescer dessa forma. E energia de ionização cresce dessa forma nos períodos, tá? Que é o que a gente está analisando, certo? Então vamos lá. Letra A. A eletronegatividade diminui com a diminuição do seu raio atômico. Se ela diminuir com a diminuição, quer dizer que é diretamente proporcional, mas é falso, ó. Raio, pessoal, é inversamente proporcional à eletronegatividade. Eles crescem em sentidos opostos. Falso. B. A eletronegatividade aumenta com o aumento do raio. Ó, eletronegatividade aumenta com o aumento do raio? Falso. Porque aumenta com o aumento é diretamente proporcional. E a gente sabe que o raio e a eletronegatividade são o quê? Inversos. Falso. C. O potencial de ionização ou energia de ionização diminui com o aumento dos seus raios atômicos. Olha aqui, ó. Energia de ionização diminui com o aumento do raio. Verdadeiro, né? Por quê, professor? Porque se ela diminui com o aumento do raio, indica que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, se a energia aumenta, é porque o raio diminui. Se o raio aumenta, é porque a energia diminui. Resposta dessa questão 3, letra C. Por que a D está errada? Ó, o potencial de ionização aumenta com o aumento do raio. Ó, aumenta com o aumento quer dizer que é diretamente proporcional. E a gente acabou de ver que não, é inverso. Por que a letra E está errada? Nem a eletronegatividade, nem o potencial de ionização depende da variação do raio. Falso, ó. Essas duas propriedades dependem exclusivamente da variação do raio atômico, tá bom? Por isso que a resposta aqui é letra C. Vamos encerrar essa parte de exercícios, dos mais importantes, né, com a questão 4 das propostas. Olha o que ela diz. Considerando as propriedades periódicas, indique a alternativa correta. Letra A. Para elementos em um mesmo período, que a gente está analisando aqui agora, ó, a primeira energia de ionização é sempre maior que a segunda. Pessoal, falso. Se eu tenho um átomo e eu vou retirar o primeiro elétron, eu preciso de energia. Se eu retiro o segundo elétron desse átomo, que é a segunda energia de ionização, é claro que esse elétron está mais próximo do núcleo. Então, eu vou precisar de uma energia muito maior, tá certo? Falso. Letra B. Com o aumento do número de camadas, o raio atômico em um mesmo grupo diminui.
Falso, pessoal. Olha aqui, ó. Se eu tenho o lítio e o sódio, olha aqui, ó. O lítio tem 1s2, 2s1. O sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Olha só. Na mesma família, S1, ó. Aqui eu tenho 2 camadas e aqui eu tenho 3 camadas. Se eu tenho 3 camadas na mesma família, é claro que esse cara tem um maior raio atômico que o primeiro, né? Então é falso. C. Para íons de elementos representativos, o número do grupo coincide com o número de elétrons que o íon possui no último nível. Pessoal, não, ó. O número do grupo indica no átomo neutro e não do átomo iônico, tá certo? Então é falso. Letra D. Os elementos com caráter metálico acentuado possuem grande afinidade eletrônica. Ó, metal. Bota na tua cabeça e anota aí nessa questão. Metal tende a perder elétrons. Metal tende a ser eletropositivo. E ametal tende a ser eletronegativo. Como nesse item está te falando assim, ó, os elementos com caráter metálico, ou seja, os metais, acentuado, ou seja, muito metal, possuem grande afinidade eletrônica. Falso, afinidade eletrônica é capacidade de ganhar. Os metais tendem ao quê? Perder, né? Falso. Letra E. Para elementos de um mesmo grupo, ou seja, da mesma família, o volume atômico aumenta com o número atômico. Verdadeiro, ó. Se eu pegar a primeira família aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O número atômico, pessoal, aumenta aqui, ó. O número atômico aumenta para baixo, o raio atômico aumenta para baixo e o volume atômico aumenta para baixo. Lembra que nas famílias nós consideramos o volume, a variação desse volume junto com a massa, tá bom? Então a resposta dessa questão 4 aí é letra E. Pessoal, ó, resolvam essas 4 questões novamente, tá? Você viu a resolução, então eu sugiro que vocês sozinhos tentem fazer. E aí, se você não conseguiu algum detalhe, assiste essa aula aqui, que é essa de exercício, e aí tu consegue resolver esse exercício, tá bom? Forte abraço, obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!